Só que nós estamos próximo da sexta-feira, 6 horas da tarde. 3 horas faltavam para que ele pudesse ser enterrado. Porque se ele não fosse enterrado antes das 6, só poderia ser enterrado que dia? No primeiro dia da semana, quando o sol nascesse. Ou seja, ele ficaria na cruz pendurado esse tempo todo. Então ele teve que ser enterrado antes das 6. O sábado, para o judeu, começava às 6 horas da tarde de sexta-feira e terminava lá no sábado, às 6 horas, quando o dia findava. Então tinha que ser feito ali, naquela hora. Agora imagine você, a situação, né? Correr para que isso pudesse acontecer. O interessante é que se você ler o texto, os outros textos que descrevem essa situação, por exemplo, Mateus, registra que quando ele foi constatado que estava morto, Pai, entrega o meu espírito, e aqui então, aquele momento houve trevas, aquele negócio todo, aparece um indivíduo, José de Arimateia. Já ouviu falar dele? José de Arimateia faz o seguinte: vai lá na casa de Pilatos para solicitar a permissão para tirar o corpo, para que pudesse então enterrar Jesus Cristo. O que faz Pilatos? Pilatos, ele vai constatar com o centurião se é verdade. Está morto mesmo? Tem certeza? E não é normal isso acontecer, tanto que tiveram que quebrar as pernas dos outros dois para morrer logo. Está morto mesmo? Está morto. Então, libera o corpo. Liberado o corpo, vai de novo José de Arimateia para o local da crucificação, pede o soldado, está aqui a autorização, tire o corpo. Descer o corpo. Você acha que isso faz rápido? O que os irmãos acham? Está morto, está morto. Vamos agora à casa de Pilatos. Chegando à casa, eu preciso falar com Pilatos. E Pilatos atende. O que você quer? Eu falei assim, eu quero tirar o corpo. Já está morto. Tem certeza? Tenho certeza. Espera aí, deixa eu confirmar. Chama o centurião fulano. Eu quero ver. Está morto, está morto. Então está ok. Vamos lavrar aqui autorização para descer o corpo. Volta correndo e tira o corpo. E aí diz o texto da Bíblia que ele é envolto em panos, né, e sepultado. E rapidamente resolvido o problema. Só que o problema não está resolvido. Não está totalmente resolvido. As mulheres estão de olho. Olha as mulheres de olho. As mulheres estão de olho. Não está resolvido, não. Porque existia, naquela época, uma preparação para que pudesse enterrar qualquer um. E como é essa preparação? A preparação levava um certo tempo, pelo menos aí no mínimo, correndo meia hora. Como se fazia? Pegava o corpo, lavava-se o corpo todo, limpava ele todinho, passava incensos aromáticos no corpo, né, para evitar mau cheiro, passava aqueles incensos bons, fortes no corpo, e depois enrolava-se o corpo no lençol, e depois, aí sim está liberado, pode ir. As mulheres ficaram de olho. José, já? Tem que lavar, tem que... Não tem tempo. Então tá, enterraram. Aí o que fizeram elas assim que puderam? O que diz o texto? Quem leu a história? Cedinho foram elas lá com os incensos aromáticos para fazer o quê? Preparar o corpo. Tinha que ser assim. Então, agora imagine os irmãos, né, esse trabalho todo. Aí alguém tem a excelente ideia, ou dúvida. Quem vai tirar aquele pedregulho da frente? Porque elas vão fazer isso. Só que chegaram lá e deram de cara com um túmulo o quê? Aberto. E o que dentro? Nada. Jesus Cristo ressuscitou. Olha os lençóis dobradinhos do lado.
Daqui eu tiro uma grande lição a partir de Jesus Cristo. Os lençóis estavam como? Dobrados. Arrumadinho, bonitinho do lado. E as mulheres foram com a preocupação de fazer o quê? O que tinha que ser feito. Direito. Certo. Daqui eu já aprendo uma grande lição. Tudo para Deus, e observe que Jesus Cristo dá o exemplo até na ressurreição. Tem que ser feito com ordem e decência. Tudo com ordem. Esse negócio de chegar e vão fazer do nada, ou então dá bom isso, para Deus não apresenta assim, não. Ou faz direito ou não faz. E as mulheres têm um negócio interessante, mais do que os homens. Têm preocupação de fazer bem feito, e temos que aprender esse negócio. As mulheres, pode observar na Bíblia, elas sempre mostraram essa característica de se fazer as coisas bem. Já o homem já não pensa bem muito assim, né? O negócio do homem é mais prático, tá bom, resolveu, tá ótimo e segue o barco. Mas as mulheres não. Isso mostra, irmãos, que as mulheres são detalhistas, as mulheres são caprichosas, né? Os maridos aí sabem muito bem, né, como é que as mulheres, não todos os homens são assim, mas a maioria não é. Né? As mulheres fazem o quê? Para sair de casa leva quase que 1 hora, né? O homem já está pronto em 5 minutos, mas as mulheres, cabelo, roupa, veste uma, roupa tira, não está bom, veste outra, roupa tira, não está bom, né? Penteia o cabelo para frente, penteia o cabelo para trás, e é um negócio que leva uma turnê. Tem que ter paciência. Mas por quê? Porque elas gostam das coisas bem feitas e caprichadas. Então, são detalhistas, são caprichosas. E não são preguiçosas, ainda de noite, ainda sem sol, né? Ainda escuro, lá vão elas fazer o trabalho, sem preguiça. Isso me lembra um texto da Palavra de Deus, um outro grande texto. Qual é o texto? Os irmãos já mataram, com certeza. Provérbios. Só podia ser Adriano, está vendo? Provérbios 31, 10 a 31. Mulher virtuosa, diz o texto. Ou, como na versão NVI, mulher exemplar. Vamos ler o texto, irmãos? E aqui a gente vai parando, tá? Não vamos ler direto, não. Vamos parando e pensando nas palavras do rei Salomão, dentro daquele grande conhecimento dele. Ele começa dizendo, então, na versão NVI, uma esposa exemplar, eu posso colocar mulher também, né? Que é feliz quem a encontrar. Aqui eu faço uma observação. Se Salomão diz que mulher exemplar, feliz é quem a encontrar, significa que tem que ser o quê? Procurar. Precisa se procurar. Se é procurar, aqui Salomão está dando uma vírgula. Uma vírgula que ele está dizendo o seguinte, não são todas. E isso podemos aplicar também nos nossos dias. Não são todas. Não são todas. E ele diz, feliz quem a encontrar. E é feliz mesmo. Por que é feliz? Veja no versículo 11. No versículo 11 diz, seu marido tem plena confiança nela e nunca, repara, lhe falta coisa alguma. Uma pessoa, para confiar na outra pessoa, ele precisa ter alguma coisa, essa outra pessoa. O que essa pessoa precisa apresentar para que eu possa confiar nela? O que ela tem para apresentar? Para que eu possa, então, dizer, eu confio nela. Aplicando-se também aos homens. O
que eu posso apresentar para o meu parceiro, minha parceira, minha esposa, meu marido? O que eu posso apresentar para que ele ou ela possa confiar em mim? O que eu posso apresentar? Eu fiz uma pesquisa, e uma pesquisa diz o seguinte: para que uma pessoa possa confiar na outra pessoa, ela precisa, essa outra pessoa, desenvolver ações e atitudes de verdade, com verdade e responsabilidade, para que na hora em que o outro necessitar, ela está lá. Não estou dizendo ser perfeito, não existe pessoa perfeita, mas para que a outra pessoa seja confiada, né, seja digno de confiança, essa outra pessoa tem que apresentar o quê? Tem que apresentar um esforço pessoal para que numa hora de uma necessidade ela está lá para ser usada no sentido bom da palavra, né? Eu preciso de ajuda. Quem vai me ajudar? Fulano. E esse fulano está disposto realmente, ou fulano está disposto realmente a me ajudar. Credibilidade. Credibilidade. E as mulheres são boas nisso. Elas estão prontas para o serviço. Versículo 12, continua dizendo: ela, né, só lhe faz bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Quando se diz ela lhe faz bem e não o mal, pensa comigo, irmãos, o que é necessário para fazer sempre o bem? Primeiro, se conhecer. Primeiro, a pessoa tem que se conhecer. Ela precisa fazer uma autoavaliação. Ela precisa verificar dentro dela o que é fundamental para fazer o bem. O que eu posso fazer para que o bem seja feito? Eu tenho capacidade? Eu preciso melhorar? Eu preciso me corrigir? Eu preciso o quê? Para que eu possa fazer o bem. Segundo, para depois de vendo em si mesmo aquilo que é necessário ser feito, ela possa fazer para o outro. E o que ela faz para o outro, quando é? Porque às vezes o bem que você acha que é, não é o bem. Vou dar um exemplo. Lá em casa tem uma plantinha, flor do deserto, não é isso? Flor do deserto. Se você regar ela todo dia, o que vai acontecer com ela? Mas apresentar, molhar a flor, molhar a planta, não é um bem? É um bem, mas bem para quem? Para ela? Pode ser para outra planta. Uma roseira, por exemplo, se você não regar de manhã e de noite, meu filho, com esse verão que está fazendo, vai morrer. Agora, a flor do deserto, não. Que bem é? Olha só, eu preciso primeiro me olhar para saber o que eu posso fazer. E segundo, saber o que é o bem. Que às vezes você faz algo achando que está fazendo o bem, mas não é o bem. É sufocar, é matar. E você está achando que está abafando. Ela faz bem todos os dias e não o mal. Qual é o bem, então, que eu posso concluir dizendo? O bem é você olhar para o outro e ter a chamada empatia. O que é empatia? Sentir o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro. Tem coisas, eu sei, que são impossíveis, mesmo que você sabe, de você resolver, porque não tem, foge da tua capacidade, mas você entende, você participa, você está ali. E a preguiça, irmãos, nessa hora, tem que passar longe. Tem que passar longe. Por quê? Porque se eu não conseguir administrar isso, fazer esforço para isso, o bem se torna o mal, e aí, como é que fica? E você acha que está fazendo bem. Versículo 13, veja, no versículo 13 ao versículo 19, vamos ler esses versículos todos, é uma outra característica. Diz o texto: ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as, só um frisado aí, com
prazer. Mulher ou homem que trabalha sem alegria, esquece. Reclamando, esquece. Mas veja, com prazer, alegria. Como os navios mercantes, versículo 14, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e compra, com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Mas nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Ou, em outras palavras, tem muita sabedoria para administrar todo um conjunto de dentro de casa e fora de casa. Com alegria, ela faz o quê? Ela trabalha. Com sabedoria, ela administra a casa, o trabalho dela de casa, o trabalho dela fora de casa. E não tem preguiça, esse negócio de acordar meio-dia, com salvas exceções aqueles que tomam remédio, que tem pessoas que tomam remédio, não tem jeito, né? Eu concordo. Mas tem pessoas aí que acordar meio-dia é cedo, está me chamando cedo demais. Não, o texto diz que ela levanta-se cedo, faz o trabalho com alegria cedo, administra casa e administra fora de casa. Outra coisa também, versículo 20, olha que coisa bonita, versículo 20. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Ela é também generosa. Aquelas mulheres que foram lá no sepulcro levar as especiarias para ungir o corpo de Jesus, não é qualquer especiaria. Elas foram e iam dar banho, literalmente, naquele corpo, na cabeça delas, né? Para que não viesse a cheirar mal. Então, elas são generosas, elas acolhem, elas abrem as suas mãos, ela não dá as costas aos necessitados. Mas continua o texto, 21 e 22. Olha só o que diz o 21 e 22. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Faz coberta para a sua cama, veste de cilinho fino e de púrpura. Olha que coisa interessante. Ela, além de trabalhar, administrar tudo na sua casa, ela ainda consegue enxergar o futuro certo. Não é o futuro que você acha que pode acontecer. Isso é ansiedade. É futuro certo. Olha de novo o texto. Não receia a neve. Ou seja, é certo, todo ano neva. É coisa que vai acontecer. Então, eu tenho que prevenir. Vou fazer cobertas, roupas. Administra as coisas que certamente vão acontecer. Repito, não é aquilo que provavelmente vai acontecer. Esse provavelmente que vai acontecer, sofrer por antecipação, é a ansiedade. Se eu posso, faço. Se eu não posso, Deus sabe, Ele faz. Versículo 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento com as autoridades da sua terra. Ou, em outras palavras, ela age dando ao seu esposo honra, age com seu esposo com obediência e consegue administrar a sua casa trazendo paz e equilíbrio. Ele pode ser e será visto pelas autoridades, aqui no caso do texto, pelas pessoas, como um marido que tem valor, porque ela sabe lidar, dando-lhe a devida honra e dando-lhe também a capacidade de ter paz e equilíbrio para tomar decisões. Interessante isso. E continua, no versículo 24 a 27. Ela faz vestes de linho e as vende. Esse aqui é um texto que se refere ao texto lá de cima.
e fornece cintos aos comerciantes, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Mais uma vez, Salomão reforça que ela tem o seu próprio serviço, tem o seu trabalho particular, mas ela consegue administrar isso com uma destreza fenomenal. Ela consegue administrar e cuida também dos negócios da casa. Preguiça para ela, esse negócio não existe. Agora tem um versículo aqui à frente, irmãos, muito lindo. Veja o versículo 28 versículo 28. Seus filhos se levantam e elogiam, o seu marido também a elogia, dizendo. Aí eu faço uma parada boa. A palavra hebraica para elogio dos seus filhos, para elogio dos seus maridos, não é a mesma. Tradução, português, é a mesma, elogio. Aí se eu faço uma pergunta a você, o que é elogio? O que é elogio? Reconhecimento. Falar coisas boas. Também é. Mas a palavra hebraica aqui vai mais longe. Interessante isso. A palavra hebraica é o seguinte, posso traduzi-la dessa forma: os seus filhos não lhe farão vergonha. Não é chegar a mãe, que comida maravilhosa, minha mãe é um espetáculo. Não. Os filhos, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos diariamente, seja ainda como filhos, seja depois como casados lá fora, eles demonstram a mãe que tem. Você é filho de fulano, né? Sou. Dá para perceber. Dá para perceber. Eu pensei em quê? Né? Na fala, nas atitudes, no comportamento. Ela é elogiada na vida dos seus filhos. Ela é valorizada na vida dos seus filhos. Todos que veem os seus filhos sabem quem é a mãe. E o marido? O marido da mesma forma. Ele é reconhecido pela esposa que tem. Ele é elogiado, ou vamos dizer assim, reconhecido diante das autoridades e da sociedade, também pela esposa que tem. Só que, como eu falei, o hebraico é diferente aqui. O hebraico e também a ajuda. Está com ela, lhe engrandece, lhe elogia. É um pouco diferente, vai um pouco mais além. Porque os filhos casam e vão embora, né? Não é assim que funciona o negócio? Todo mundo aqui é filho, um dia casou e foi embora. Deixou papai, mamãe, tchau, até logo, estou indo, né? Mando carta quando puder. O negócio funciona mais ou menos assim. Mas o marido, não, está em casa, não vai embora, a não ser que Deus chame, né? Então, o comportamento é um pouquinho mais entranhado. Ok? E continua o texto. Versículo 29. Muitas mulheres são exemplares. Nota 10. Mas você as supera. Essa é a fala de quem? Do marido. Isso que eu falei. Ou, em outras palavras, olha, tem muitas mulheres realmente nota 10, mas você é nota, vocês sabem, nota 1000. As mulheres vão sair daqui, ganhei o dia. Né? E versículo 30, Salomão faz uma observação aqui interessante. A beleza é enganosa. Vamos para os homens aqui rapidamente, que gostam de ver mais do que sentir. A beleza é enganosa. Pode ser a musa internacional, mas dentro, no coração, no comportamento, nas ações, não vale
um centavo. A beleza é enganosa. A formosura é o quê? Passageira. Hoje, linda e bela, maravilhosa. Amanhã, só o Senhor tem misericórdia. Mas acontece com dois lados, tá bom? O homem também acontece isso, né? Antigamente, as mulheres davam tchau. Hoje, né, o negócio ficou difícil. Só isso está bom. Mas os homens também, né? Não fica atrás disso, não. Fica atrás disso, não. E continua Salomão dizendo, mas a mulher que... Aqui está o segredo da virtuosidade da mulher. As mulheres que temem o Senhor será elogiada, vai ser reconhecida, vai ser vista como a mulher especial, a mulher virtuosa, porque ela teme ao Senhor. E temer ao Senhor, irmãos, segundo a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Então, as mulheres, podemos aprender muito com elas, de que precisamos obedecer à palavra de Deus, temer ao Senhor, servir a Ele de todo o coração. Porque se assim nós fizermos, Deus primeiro será glorificado nas nossas vidas. E o trabalho do Senhor rende muito mais, porque trabalhamos para a honra e glória do nosso Deus, e não para a nossa honra ou pelos nossos méritos. Então, irmãos, vamos aprender com as mulheres, vamos aprender com elas, vamos aprender com essas irmãs do passado que deixaram exemplos maravilhosos na Bíblia. Como eu falei, essas três, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, que não deixando a preguiça tomar conta das suas vidas, mostrando que elas temiam a Deus, fazer a coisa com capricho, fazer a coisa bem feito, elas não tiveram dúvida, vamos cedo para lá, fazer aquilo que ficou faltando para resolver um problema. E foram as primeiras a receber a notícia, né? Ele ressuscitou. Atrás vem um homem correndo, né? Igual um desembestado, né? Vem correndo um homem, não sei se você sabe quem. Tinha um homem que veio correndo, um discípulo, Pedro, né? Entra correndo igual um desembestado, né? Como sempre, né? Correndo, e ressuscitou. Vamos. Não, as mulheres foram com outra ideia, um trabalho especial, um trabalho mais apurado. Graças a Deus, Jesus Cristo ressuscitou. Mas vamos aprender com elas. São valorosas. Não tem medo das coisas que possam acontecer, porque confiam no Senhor. São caprichosas, dedicadas ao trabalho. Façamos como elas e aprendamos com elas para sermos servos e servas do Senhor gloriosos, mostrando ao Deus, a este mundo, que precisa aprender mais, precisa se entregar a Deus como Salvador de suas vidas. Deus possa abençoar as nossas irmãs, a MCM, né? E as que não estão aqui conosco através da mídia. Que os irmãos e as irmãs sejam abençoados em tudo. Estamos chegando ao final. Vai ter hino? Vai ter mais um hino. E logo após estaremos orando, encerrando. Temos um aviso a fazer antes de nós nos retirarmos, né? Depois que a live for fechada. Rapidamente, um avisozinho, alguns avisos, né? Mas tem um que a gente precisa decidir o quanto antes, porque as nossas irmãs, olha elas aí trabalhando, para a preparação dos festividades de Ano Novo, porque elas precisam se informar, né? Então, vamos cantar. Antes, vamos orar, né? Vamos orar.